Querido, agora nós estamos no nosso segundo capítulo, que tem como tema a minha jornada pessoal através da revelação. A infância de David Robson era marcada por dor e negligência. O autor ele cresceu sem orientação espiritual, em um ambiente familiar desestruturado. Segundo ele, sua mãe era alcoólatra e faleceu jovem de cirrose hepática. O pai, que era filho de pregador, mas era violento e instável, sendo expulso de casa, logo quando o autor tinha 2 anos. Ele foi criado por vários pais temporários e mais tarde pelo avô, que o tratava com dureza, com muita dureza e desprezo, dizendo que ele nunca seria nada na vida. A juventude e resistência. Apesar das dificuldades, o autor desenvolveu força física, trabalhando com o avô. Trabalhava pesado. Entrando na Marinha aos 17 anos. Ele venceu competições de braço, de ferro, e foi convidado para lutar boxe. David, ele teve um breve contato com a fé aos 16 anos, ao visitar uma igreja pentecostal. Mas voltou para o estilo de vida festivo, por falta de acompanhamento espiritual. Já no casamento, o casamento e o novo despertar espiritual. Após sair da Marinha, ele reencontrou Deus em uma igreja extremamente rígida, onde conheceu a sua esposa, Rosélia. Foi ensinado sobre uma perspectiva legalista, acreditando que Deus o punia, como seu pai terreno assim fazia com ele. Mesmo assim, ele foi batizado no Espírito Santo e decidiu nunca mais se afastar de Deus. Mudou-se para uma cidade chamada Larpine, aonde nessa cidade, onde ele havia uma igreja, aonde era mais rígida. E ali ele começou a trabalhar em uma serraria e começou a pregar para os colegas, enfrentando tentações e resistência espiritual. Mas sabe um detalhe? Ele conseguiu levar os seus companheiros de trabalho aos cultos de avivamento, mostrando sua dedicação ao evangelismo. A visão que mudou na vida dele foi aos 30 anos. Ainda se sentia indigno e preso à imagem negativa construída logo na sua infância. Sabe, ele teve uma visão poderosa nesse tempo. Viu um auditório cheio, cadeiras de rodas e uma mulher ministrando com grande unção. E isso aqui é bom a gente lembrar desse testemunho. Sentiu que aquela reunião era sua. Mas a mulher disse que talvez algum homem tivesse falhado, o que tocou profundamente. Por quê? Naquele momento ele tomou uma decisão radical pelo ministério. Após aquela visão, ele acordou e Rosalie, a sua esposa, compartilhou sua experiência. E ele decidiu naquele momento abandonar tudo para seguir o seu chamado, mesmo que isso significasse viver com dificuldade. A sua esposa, ela aceitou o desafio. E 2 semanas depois, ele pediu demissão para dedicar-se integralmente ao ministério. Mas ali houve uma transição do trabalho em relação à fé. Pois após ele deixar o emprego na serraria, o autor se viu sem rumo e decidiu dedicar seu tempo à oração. Ele transformou o seu pequeno cômodo, antes usado como cantina, em seu quarto de oração. Acreditava que se orasse por 8 horas diárias, o mesmo tempo que trabalhava, Deus iria suprir suas necessidades, como uma espécie de salário espiritual. Ele largou o trabalho, dedicou-se à oração. No primeiro dia, ele orou intensamente em inglês, mas esgotou os seus pedidos em apenas 15 minutos. Sem saber ao certo se era bíblico, ele começou a orar em línguas. Enfrentou dúvidas e inseguranças sobre a eficácia e a validade dessa prática, influenciado por opiniões divergentes, de líderes religiosos. Muitos líderes religiosos começaram a combater ele. Ele tentava sincronizar suas orações com os horários da serraria, como se ainda estivesse trabalhando. Sentia-se isolado, enquanto seus antigos colegas desfrutavam do sol, comida e companhia. Questionava se sua fé era verdadeira e se sua escolha radical realmente funcionaria. Sabe,
ele lembrou-se do culto pentecostal, onde ouviu sobre o batismo no Espírito Santo, e também, naquele lugar, foi falado sobre o dom de línguas. A sua esposa já havia recebido esse batismo, e juntos eles começaram a buscar mais entendimento sobre o dom. Sentia-se frustrado por não conseguir se livrar de pecados e por não experimentar a transformação que via em outros cristãos. Meus queridos, após uma recaída com bebidas, ele voltou para casa envergonhado, né? Ou seja, mesmo naquele momento de oração, ele teve uma recaída e ele voltou envergonhado. A sua esposa, com um gesto bem silencioso de apoio, pegou suas mãos, demonstrando que estava com ele na batalha espiritual. E a partir dessa noite, eles passaram a orar juntos, com mais frequência. E o desejo de conhecer profundamente a Deus cresceu. Olha, ele meditou em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, aonde está escrito: Deus é galardoador dos que o buscam diligentemente. Questionava se a oração em línguas poderia ser o caminho para romper barreiras espirituais e alcançar uma verdadeira comunhão com Deus. Sabe? Ele perseverou naquele quarto de oração. E nos meses seguintes, manteve uma disciplina rigorosa. Ajoelhava-se todos os dias como se fosse um trabalho. Sentia-se preso, decorando cada detalhe do quarto, enquanto imaginava seus amigos lá na serraria. Ele enfrentava dias difíceis, mas se agarrava à promessa de que Deus ia lhe recompensar com o que ele buscava. 3 meses de oração intensa. Olha, 3 meses ali orando. Após meses de oração solitária no quarto de oração, o autor enfrentava cansaço físico e emocional. Uma mulher que o conhecia de estudos bíblicos, carismático, o visitou e perguntou se ele percebia alguma diferença. Ele respondeu com bastante humor: minha língua está cansada, minha garganta seca e o queixo doendo. Fora isso, não estou sentindo mais outra coisa. Um mês depois, a mesma mulher o convidou para um encontro de testemunhos em sua igreja, que não acreditava em orações em línguas. O autor aceitou com entusiasmo, ansioso por sair do quarto e interagir com outras pessoas. No evento, ele sentou-se do lado de uma senhora, sem saber que ela era manca e usava bengala. O pregador começou a falar de forma monótona e rebuscada, frustrando o autor, que pensou em voltar para o seu quarto de oração. Mas naquele momento ele teve uma visão sobrenatural. Durante o culto, o autor teve essa visão. Ele viu um raio-x da cavidade do quadril da mulher ao lado, com uma área escura, indicando problemas. Sem saber o que fazer, ele orou silenciosamente, mas Deus permaneceu em silêncio. O autor se inclinou e disse à mulher que ela tinha um problema no quadril. A palavra artrite veio espontaneamente ao seu espírito. A mulher confirmou o diagnóstico médico e permitiu que ele orasse por ela. Sabe, naquele momento aconteceu um milagre inesperado. O autor, cheio de fé e fervor pentecostal, segurou os tornozelos da mulher e orou com intensidade. Testemunhas relataram que, ao mencionar o nome de Jesus, a perna mais curta da mulher estalou e cresceu instantaneamente, igualando-se à outra. Ele continuava orando, de olhos fechados, sem perceber que o milagre já havia acontecido. O milagre inesperado impactou imediato. Durante uma oração fervorosa, o autor testemunhou a cura milagrosa de uma mulher, com uma perna de 15 centímetros mais curta. É o que eu havia comentado. Mesmo sem perceber, o milagre de imediato, né, todos ao redor ficaram chocados, inclusive o auxiliar do pregador, que estava prestes a expulsá-lo do culto. O auxiliar, incrédulo e sem experiência com milagres, ficou emudecido ao ver a perna crescer,
diante de seus olhos. Um momento que revelou o tempo perfeito de Deus. O pregador tentou negar o milagre, dizendo que Deus não faz milagres hoje em dia. Mas a mulher curada, ela respondeu com firmeza, caminhando pela sala e balançando sua muleta. Como provar viva da cura? Olha eu aqui. No banquete da igreja, embora o autor não tenha sido convidado, a mulher foi e deu um testemunho poderoso, proclamando: o que Deus fez por mim, Ele fará por vocês. Meus queridos, naquele momento que ela falou isso, outra mulher que não conseguia se abaixar devido a um acidente foi lá e pediu oração. O autor, David, ele foi guiado pelo Espírito Santo a ir ao auditório principal da igreja, contrariando o desejo das mulheres de orar em um local mais reservado. No auditório, ainda sem saber o que fazer, ele começou timidamente a compartilhar o testemunho de cura. Ele começou a falar sobre as coisas que Deus faria e poderia fazer. O Espírito Santo tomou conta de David e o dom da fé entrou em operação. Ele teve uma visão espiritual do ombro de um jovem e declarou a cura. Ao orar, o ombro daquele jovem foi restaurado sem dor. E em seguida, curou a mulher, que não podia se abaixar, permitindo que ela tocasse os dedos. Sabe? Naquele momento, um grande avivamento começou a acontecer naquele lugar. Os anciões da igreja tentaram interromper o mover de Deus, acusando o autor de causar confusão. Antes que pudesse agir, ele gritou: alguém quer o que eu tenho? E os jovens correram até ele. Muitos foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas e caíram ali mesmo sobre o poder de Deus. Alguns desses jovens ainda servem a Deus até hoje. Após sair discretamente da igreja, o autor encostou-se a um pilar e chorou profundamente. Sentiu-se maravilhado e confuso por Deus ter operado milagres através dele, mesmo conhecendo suas falhas e limitações. Ele refletiu sobre o chamado que Deus sempre fazia a ele e sobre a fome espiritual que o impulsionava. Uma fome que ninguém conseguia saciar, com respostas claras. Meus queridos, após um momento de profunda emoção encostado em um pilar, ele foi surpreendido por uma profecia espontânea. Ele recebeu uma revelação espiritual que há muito tempo buscava, embora não tivesse conhecimento suficiente para compreendê-la plenamente naquele instante. A voz do Espírito Santo. O Espírito Santo explicou que a unção que havia se manifestado não era resultado de predestinação, chamado evangelístico, crença, cor ou nacionalidade. Ela veio porque ele, o missionário, havia desvendado uma lei espiritual poderosa: orar em línguas para edificação pessoal. Essa prática carrega uma garantia imutável de edificar o espírito na fé santíssima, a fonte da verdadeira fé. A oração em línguas pode ser feita propositalmente, em qualquer momento, e por quanto tempo se desejar, para fortalecer o espírito e superar os limites dos sentidos físicos. Olha, o autor percebeu que havia encontrado uma chave espiritual, uma chave capaz de crescer na fé, vencer o inimigo, mover montanhas, destravar ministérios divinos. É isso mesmo. Então, diante dessa descoberta, ele reafirmou seu compromisso com o quarto de oração. Sentia que ainda precisava desvendar o plano divino completo para a sua vida. Olha, mas agora ele tinha uma ferramenta poderosa para avançar com esse propósito e poder: a oração em línguas.